Senhoras e senhores, convidamos os passageiros do voo A Bíblia Toda em 42 Semanas para embarque imediato no portão Rede Insana. Senhoras e senhores passageiros, sejam bem-vindos a bordo do voo A Bíblia Toda em 42 Semanas, com destino em Apocalipse capítulo 22. Nossa escala de hoje será em Gênesis capítulo 18 ao capítulo 21. Pedimos sua atenção especial às regras que estão no cronograma. A partir deste momento, o seu celular deverá estar mantido em modo avião a cada decolagem. Mantenha o cronograma atualizado e observe os avisos luminosos de não desmotivar. Afivelem os cintos e mantenha o foco na leitura, enquanto sobrevoamos esse desafio. Em caso de turbulência, respire fundo, use as máscaras de motivação e peça auxílio aos demais passageiros deste voo. O comandante e toda a sua tripulação têm a satisfação de recebê-los a bordo. Tenham todos uma insana viagem. Olá, passageiros a bordo do voo A Bíblia Toda em 42 Semanas. Chegamos para mais uma escala desse voo e esperamos que você tenha aí uma ótima viagem sem turbulências. Paz de Cristo, pessoal, Shalom, a graça e a paz. Estamos aqui hoje para a leitura de Gênesis capítulo 18 ao capítulo 21. Mais um dia de leitura do nosso cronograma. Mais um pedacinho dessa viagem maravilhosa que está sendo aí a Bíblia Toda em 42 semanas. Estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor. Antes de iniciarmos aqui, nós queremos fazer uma oração e pedir que você nos ajude a divulgar esse vídeo, né? Esses nossos vídeos, nossas gravações que tem sido feito com muito amor para levar a palavra do Senhor àqueles que precisam, né? Aqueles que necessitam. Então não esqueça aí de curtir, comentar, compartilhar e nos ajudar assim a divulgar o reino de Deus. Amém? Vamos orar? Papai do céu, Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos por mais um dia, mais uma oportunidade de estarmos aqui louvando ao Senhor através da leitura da Tua palavra. Obrigado por essa oportunidade de participar desse desafio de ler a Bíblia toda em 42 semanas, de poder estar aqui compartilhando de forma online, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas e transformadas pela Tua palavra. Continue conosco neste voo, nesta viagem, que seja um voo sem turbulência e que logo possamos chegar ao nosso destino final, lá em Apocalipse capítulo 22. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal? Então, preparem aí, nós estamos lendo na versão Nova Almeida atualizada, NAA. Aperte os cintos e vamos decolar. Gênesis capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava sentado à entrada da tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter o favor diante dos seus olhos, peço que não passe adiante sem ficar um pouco com esse seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água, para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês. Depois poderão seguir adiante.
Responderam: faça como disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: amasse 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado, que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs diante deles. E permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: aí na tenda. Um deles disse: certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, sua mulher, dará à luz a um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu senhor terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: eu não ri. Ele, porém, disse: não é verdade, é certo que você riu. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: o clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E se este não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E aproximando-se Abraão, perguntou: será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: não a destruirei, se eu encontrar ali 45. Então Abraão disse: se por acaso houver ali apenas 40, Deus respondeu: não o farei por amor aos 40. Abraão insistiu: não se ire ao Senhor, se eu continuar a falar. E se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: não o farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou: eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20? O Senhor respondeu: não o destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire ao Senhor, se lhe falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10? O Senhor respondeu: não o destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou, e Abraão voltou para onde estava antes. Capítulo 19. Ao anoitecer, os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: por favor, meus senhores, venham para casa dentro
venha para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora para que abusemos deles. Então Ló foi para a porta, foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem. Porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daí. E acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo? Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta, e feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais algum dos seus genros, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegado até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com suas filhas. Ele disse: Levantem-se e saia deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas que aqui se encontram e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher, as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: Corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: Assim não, meu senhor, eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando-me a vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha, para a qual eu possa fugir. Ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: Quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as 2 filhas.
Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo os costumes de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele a notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com meu pai. Vamos embebedá-lo também esta noite. Deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele a notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Assim que as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai, a primogênita deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos moabitas até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz a um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos amonitas até o dia de hoje. Gênesis capítulo 20. Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Você vai ser castigado com a morte por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara, e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: Ela é minha irmã? E ela também me disse: Ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: Bem sei que com sinceridade de coração você fez isso, por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você, e você viverá. Mas, se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, e tudo o que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que é isso que você fez conosco? Em que foi que pequei contra você, para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre meu reino? O que você me fez é coisa que não se deve fazer. Abimeleque perguntou a Abraão: O que é que levou você a fazer uma coisa dessas? Abraão respondeu: É que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa da minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da terra de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: Este é o favor que você me fará. Em todo lugar para onde formos, você dirá que sou seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão e lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: A minha terra está diante de você. More onde melhor lhe parecer. E a Sara ele disse: Dei 1000 moedas de prata a seu irmão como compensação por tudo o que aconteceu com você. E diante de todos você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéril todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Gênesis capítulo 21. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz a um filho a Abraão na sua velhice e no tempo determinado que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, Sara lhe dera à luz. Abraão deu o nome de Isaque.
Abraão circuncidou seu filho Isaque quando ele tinha 8 anos, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho, e Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: Quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Sara viu que o filho que Agar, a egípcia, teve com Abraão estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: Mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho, Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão: Não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi sentar-se à frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: Assim não verei o menino morrer. E sentou-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e do céu o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: O que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino, aí onde ele está. Ponha-se em pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu um poço de água. E indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu morando no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Por este tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, jure por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que tratará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu: Eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos dele haviam tomado à força. Abimeleque disse: Não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada e eu não tinha ouvido nada a respeito, a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e boi e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão os pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: O que significam as 7 cordeiras que você pôs à parte? Abraão respondeu: Você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim fizeram uma aliança em Berseba. Depois Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, voltaram para as terras dos filisteus. Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Essa foi mais uma escala incrível dessa viagem que nós estamos fazendo aqui, a Bíblia toda em 42 semanas. Concluindo a escala de hoje, Gênesis 18 ao 21, mais um trechinho dessa viagem. Espero que você tenha curtido aí o percurso e vamos seguindo, caminhando. E é isso aí, Deus abençoe, obrigado por mais um dia, pela companhia. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo, compartilhar para que mais e mais pessoas sejam abençoadas com essa viagem maravilhosa. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz e até a próxima.